Cada um tem um dom espiritual. Estou falando do João de Deus. Aqui a gente tem o Chico. Davi Miranda tem dom de cura, o Valdemiro Santiago tem dom de cura. Você vê o R.R. Soares, a igreja dele é de cura, né? Assim como tem igrejas de revelação. São dons de cada um, né? Só que o meu também, eu estava com dom. E lá em Romanos capítulo 1, Deus se mostra na vida de todo mundo através dos dons que é dado a todos. Só que aquele dom não foi em prol do reino de Deus, era em prol do Pedronário. No início. No início. E o que isso trouxe de Isso trouxe revelação para que você? eu me senti o cara, né? Imagina que quase me separei por causa dessas vozes também. Porque eu comecei a analisar ela do ponto de vista psicanalítico. Ó, você está imitando seu pai, sua mãe, sua tia. Eu comecei a ver o mundo do ponto de vista psicanalítico e ela chegou um dia e falou para mim, pode parar. Se você continuar assim, só apontando o dedo para mim, eu tô indo embora. Claro, eu não casei com psicanalista, né? Cadê meu marido? Mas o que a Romanos capítulo 1 diz que o ser humano, com eu vejo com um dom, faz altar para si mesmo. Começa a adorar a criatura, que sou eu, do que adorar o Criador. Eu li essas passagens, mas não fazia sentido para mim. Mas quando eu passei, depois que eu passei pelo processo e vi que eu criei altar para mim mesmo, quando eu montei a primeira escola de psicanálise, lá no ano 2000, porque no ano 2000 eu saí do Hospital das Clínicas para montar a primeira escola de psicanálise. E eu tinha mais de 1.500 alunos, porque Deus trouxe 1.500 alunos. Só que eu fui dar essas aulas, eu sou o cara, né? Imagina eu com a visão aberta, chegar para você e falar, ó, Ricardo, você tem isso, 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 seu pai é assim, sua mãe é assim, não sei o que, não sei o que, ou Maurício isso aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e fazia isso em público. Ou seja, era meio humilhante, imagina eu expor você com essas questões, você tá entendendo? E eu não tinha filtro, né? Porque Deus tá falando, eu tô falando, não sabia mais quem tá falando daí dentro. Foi um negócio muito louco. Só que eu saí de lá, né? Assim, o conteúdo estava correto, a forma estava errada. Vou dar um exemplo bem prático. Então, eu estava começando a ficar arrogante, todo mundo, né? Só que o conteúdo da psicanálise, veja bem, quando eu começo a falar, por exemplo, do pai dela, da mãe dela para ela vai sair daqui com raiva do pai e da mãe. Entende? Então, o conteúdo que eu estava dando, e com meu orgulho, as pessoas iam chegar lá e iam falar, ó, seu marido aí tá assim, assim, assado, ia começar a apontar o dedo, a bazuca pro marido, igual fazia para ela. E Deus falando assim, você vai ser responsável para acabar pelo casamento de um monte de gente. E foi aonde vem o episódio muito louco, né? Porque Deus começou a parar com isso, parar com isso. Vieram vozes de mandar você parar. E eu não parei. Aí veio uma voz do Satanás, vamos colocar assim. Começou a se identificar, falou, olha, você é pior do que eu. Quando Deus fala para eu parar, eu paro. Mas você continua. Aí eu nem sabia, porque eu nem conhecia a Bíblia. E ele começou a dar uma aula do que é amor. O amor é isso, o amor não exige nada que o outro faça, o amor não é egoísta, não é arrogante, não é orgulhoso. Você está tudo ao contrário. Nossa. Portanto, faça por amor e não por vaidade, que é o que eu fazia. Entende? Então, o dom me fez um cara vaidoso, construir um altar para mim mesmo. E aí vem uma história muito louca, né? Porque eu entendi isso, eu fiquei 1 mês sem conseguir dar aula, gente. Você tá entendendo? Eu fiquei 1 mês sem conseguir falar, porque eu não fazia por amor, fazia por vaidade, por orgulho. E eu falava ego. Assim, detonei mais um. Cada um que eu pegava, detonei mais um. Porque era verdade, mas era tão humilhante que eu falei, detonei, esse cara vai ter que ouvir as verdades. Só que ninguém está preparado para ver tal verdade, né? Então, assim, e sinceramente, isso foi no ano 2000, né? Eu demorei até o ano 2018 para aprender a falar com amor. 18 anos. 18 anos. E é quando eu fui conhecer Jesus Cristo, entende? Então, vamos colocar vocês aqui. Vocês são empresários, vocês têm dons aí, cada um o seu dom. Dentro do seu dom, a gente olha o outro e fala, cara, você é literalmente, vamos falar português bem claro, você é um bosta. Tá, é igual eu olhar para ela, pô, você não tá vendo que isso é um absurdo, você tá fazendo, não tem nada a ver? E eu fazia isso, você tá entendendo? Então, cada um que tem um dom, humilha o outro, rebaixa o outro. Por isso, né, que o dom espiritual sem Jesus Cristo, as pessoas não vão a lugar nenhum. Por isso, para quem crê na Trindade, Deus Pai, que é o Pai de Jesus Cristo, que é o Deus universal aí. Jesus, que é Filho, e o Espírito Santo. Jesus diz, quando ele foi crucificado, ressuscitado, e voltou e falou, olha, eu vou deixar o Espírito Consolador, que fará obras maiores
né? Que é o Espírito da verdade. Então, todo mundo é dado um Espírito da verdade. Resta saber o que você vai fazer com isso. Você tá entendendo? E no meu caso, eu virei um cara orgulhoso, arrogante. E pode que quem está nos assistindo aí, né? Por mais que a pessoa fale, eu não sou nada, tem um dom. Em cima do dom, ele começa a ter os conflitos. Aquilo que deveria salvar, muitas vezes, é o próprio Veneno. próprio veneno, entende? Sem Jesus Cristo, que é o grande o turning point, a virada, eu acho que é muito importante isso. E doutora, quando foi que você identificou que faltava Deus no doutor Pedro, ou você não teve esse clique? Não. Não teve. Não, eu tava vendo uma fantasia, tava vendo essa realidade que ele tá descrevendo, eu tava vivenciando junto. Né? Então, assim, esse dom que ele tem, como ele fala, detonei mais um, eu não tenho, né? Mas ele dá aula, ele que faz tudo, então ele falava isso, eu não achava nada. Eu achava, é como se lá, assim, ó, eu identifiquei e estou te contando. Só que, lógico, contar isso em público e não ter esse amor que Jesus fala, é difícil. É que Deus nos permitiu viver esse amor, essa caminhada em conjunto. Mas eu acho que vale a pena colocar uma coisa muito interessante, que o casamento, né? Que é o que a gente escreveu nesse livro branco aí que a gente desceu, Psicanálise Cristã, ela aplicado na família, né? Então esse livro aqui, ó, Psicanálise Cristã aplicada na família, está à venda na Amazon. Foi o primeiro livro lançado ano passado, né? Esse livro aqui é uma trajetória de como as pessoas podem, através de uma relação, no caso aqui casamento, construir uma identidade em Cristo. Né? E aprender a amar. É que aprender a amar. Então, a coisa mais difícil é você amar o cônjuge. Por exemplo, eu posso amar você, falar, cara, você é um cara legal, você me chama aqui, você me joga lá em cima, nossa, doutor, você é o cara. Você tá entendendo? Isso Aí é você... fácil amar, né? Aí é fácil amar. Né? Então, amar quem você, né, tá te favorecendo é fácil. Mas ama o seu inimigo. No caso, Jesus. Ame quem tá te cobrando para ser uma pessoa melhor todos os dias. Exatamente. Essa é uma coisa muito interessante que envolve casamento. Então, essa questão de você encontrar com Deus, a principal mensagem de Jesus Cristo é nós aprendemos a amar. Então, quando ela falou no começo aqui, que ela tinha uma identidade que vinha, que ela aprendeu com o pai, com a mãe, né, com o pessoal aí que é casamento, que é ser mãe, eu aprendi a ser pai com meu pai, ali. Só que meu pai não se dava bem com a mãe dela. Eu nem conhecia. Então, há uma briga de conceito de visão de mundo, né? Então, se você é casado, então você vai falar assim, porra, cara, você é parecido com seu pai, você tá seu pai, cara. E você olha para sua esposa, pô, e você que é sua mãe? Não pode deixar chegar nisso. Só que normalmente os conflitos acontecem, né? E quando a gente coloca um propósito no casamento, e nosso propósito maior, que é o que a gente fala no livro, e isso eu falo todo encontro de casal que a gente vai, eu acredito assim, casamento é um propósito para você construir uma nova identidade. E para construir uma nova identidade e juntar duas pessoas tão diferentes, você está entendendo? Somente com uma meta só, que une pessoas. E a única visão que une pessoas, eu costumo dizer que é a ética de Jesus Cristo. Porque se o seu inimigo que está do seu lado te dá na cara porque você está errado, dê outra face. Quer dizer, até não se incomode. O Sermão do Monte, né? Que vocês Isso, falam exatamente. muito. Podem Se explicar vocês isso? puderem Sim. dar uma aprofundada Claro, pro pessoal do Sermão do Monte. Cara, então, esse propósito nosso de construir a família, né, Deus, em 2021, em 21 para 22, como vai aplicar o Sermão do Monte para você melhorar a sua vida. Até então, o nosso canal não crescia, até então a gente não fazia sucesso, por incrível que pareça. Falava, mas nos bastidores a gente era hipócrita. Vamos colocar assim, claro, a gente parou de brigar há muito tempo, mas peraí, Deus quer que a gente faça o ajuste necessário De verdade. para aquilo que você começou o programa. Sintonia de fina. conhecer Deus. Sim. O propósito maior de Deus na nossa vida é conhecê-lo. Essa é a verdadeira religião. É a nossa religação, Religare. religar com Deus. Então, se eu acredito que existe um Deus e toda religião tem o propósito de religar com Deus, peraí, eu preciso de um caminho. E aí eu vou brincar, mas é uma verdade. Essa religação eu tentei sendo kardecista, por exemplo.
Então, como kardecista, fazia obra, fazia caridade, ia atender gente, né? Dava lá a minha oferta no centro espírita e fazia todos os rituais kardecistas, você tá entendendo? Só que isso não trazia nada que eu não melhorava com ela, porque eu não sabia amar. Depois E virei aí, crente. parentes, na época, falam muito de karma, né? Uhum. Fala assim, tem que ter muita karma mesmo, porque tá difícil. Então, Muita karma. Muita karma nessa. Muita karma nessa hora. então, quando a gente fala Sermão do Monte, tem alguns versículos bíblicos que são muito interessantes. O que seria o Então, Sermão do Monte? Por exemplo, o Efésios capítulo 5 vai dizer do casamento. O homem vai deixar pai e mãe, quer dizer, eu não posso levar meu pai aqui dentro, nem imitar minha mãe, ninguém. E unirá sua esposa a uma só carne. Só que para unir uma só carne com visões diferentes, não dá, né? Porque a gente batia de frente. Só que a gente manteve o propósito de manter a família unida, a gente não separou. E aí a gente foi buscando esse Deus em vários lugares. E aí quando a gente encontrou o Sermão do Monte, né? E aí o Espírito Santo, essa mesma voz, fala, vai aplicar isso aí na sua vida. Cara, tá aqui a Renata nos assistindo. Eu comprei um livro dessa grossura, eu não entendi nada. Porque eu lia as bem-aventuranças, né? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pacificadores. Eu não era pacificador. Em casa eu queria só ficar. Você começa por lá, né? Depois vai lá, ame o seu inimigo. Se alguém te bater numa face, dê outro. Se alguém te assaltar a túnica, dê o manto. Se alguém está te obrigando a carregar um quilômetro, uma coisa, carregue 2. Né? Aqui eu falo, cara, você está brigando comigo por causa de um pote de manteiga. Eu comprava um pote de manteiga que eu paguei R$17 e ela estava brigando comigo porque no supermercado custava 15, por exemplo. 15 nada, muita diferença. Diferente. Mas por que Não que era você só comprou lá? R$2, era o dobro. Então, era uma visão no mundo natural, porque ela administra a casa. Ela está errada? Não está errado. Mas eu tenho TDAH, eu passo na padaria, vejo um pão legal, vou levar o pão. Aí eu olho lá, tinha manteiga aviação. Nossa, vou levar a manteiga também. Quando eu chego em casa, já tinha manteiga em casa. Eu falei, gente, eu nem vi que tinha manteiga em casa. Imagina aquela casa com um cara desse, entende? A gente brigava por picuinhas, né? E os casamentos, para quem está assistindo aí, pode ver, é feito dessa forma. Então, aprender a amar uma pessoa dentro de casa, o propósito tem que ser maior. E quando Deus veio falar assim, aplica o Sermão do Monte, eu comprei um tratado de Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Só que eu falei, cara, esse negócio é difícil, né? Eu dei o livro para Renata, falei, Renata, aplica você. Só que não teve escapatória. Aí vem uma coisa muito interessante, né? Porque essas passagens, eu gosto muito do livro de Lucas, do verso 27 em diante, até o 47, onde ele começa resumidamente, dá o tópico lá, né? E é principalmente uma lição de amor. Aquilo, para quem estuda teologia, né? Eu estudo teologia, mas, cara, eu sou muito mais ligado ao Espírito Santo, mas ali é uma verdadeira aula para você se conectar com o reino de Deus. O difícil é praticar isso. Difícil é praticar no dia a dia. É difícil praticar, porque isso não é filosofia. Ele vem de uma outra pegada, de uma fé. Por isso que todo teólogo diz que o justo, né, que é separado por Deus, vive pela fé. Mas fé em quem? Em Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Aquele que disse que é para você dar a outra face. Mas dar outra face, não se incomodar que alguém te roube, ame o seu inimigo. Cara, são várias questões. Se a gente parar só nessas 3 lições básicas, é muito interessante. Porque, vamos lá, quando eu vou explicar isso na prática, o Sermão do Monte, eu não amava o inimigo. O que acontecia? Quando eu via alguma injustiça, que o alvo era os políticos, por exemplo, eu vejo quanto tempo eu perdia falando de política. Eu pergunto para as pessoas hoje em dia, com essa questão aí da COP30 que está acontecendo essa semana, com essa questão da briga do Trump, os muçulmanos invadindo a Europa, quanto tempo as pessoas ficam elucubrando ali, né, essas brigas ali, a gente fica irado. E aí a gente não desenvolve o Limpo Podcast, Lives não. Quer dizer, o que eu tenho para hoje? Eu não vou mudar a guerra do Irã, né, ali, Irã contra Israel, nem do Hamas. Está fora da minha alçada, mas eu perdia tempo nisso. Você tá entendendo? Então, eu aprendi a amar é desvencilhar, quer dizer, vou orar, né? Ore pelos seus inimigos. Quer dizer, eu vou orar para que... Só que a hora que eu abro mão desse conceito que eu tinha, eu começo a otimizar meu tempo. Eu começo a viver o agora.
Entende? Quando eu perdia tempo com ela, por exemplo, que ela vinha me criticando, né? E lá tá, amo seu inimigo, porque não é legal ser criticado, né? Quanto tempo eu ficava discutindo com ela e depois ficava ruminando. Eu quero separar, não quero separar nada. Eu me sentia ferido por causa dos gatilhos que ela fazia. Você tá Deixa eu entendendo? dar um exemplo. Vou dar um exemplo que na prática tudo é mais tranquilo, né? Nessa coisa de dê a outra face. Aham. Então, vou dar um exemplo. Teve uma época que a gente morava num apartamento e ele começou a dar vazamento, tá? Aí a gente foi arrumar, ele fez lá o espaço dele de estudo, né? Uma pequena biblioteca, um cantinho. E aí, por conta dessa reforma, aproveitou já uma outra reforma ali, já colocou móveis embutidos e subiu um pouco o muro. A gente morava no último andar. A vizinha resolveu fazer a mesma coisa, só que ela subiu um pouco mais. A nossa reforma acabou antes. Quando veio a chuva, inundou todo aquele cantinho de estudo dele. Molhou móvel, molhou livro, molhou tudo. E a gente foi ver o que é que tinha acontecido. Quando a vizinha subiu o muro dela um pouco mais, o pedreiro jogou cimento e entupiu a nossa calha. Tá? E aí ficou aquela coisa assim, aí a gente vai processar a mulher, vai brigar com ela, porque a gente teve um prejuízo. Estragou o móvel que a gente tinha comprado, tudo Bonitinho, tudo então. bonitinho, novinho. E os livros. Aí ele sentou, conversou, ele falou assim, se a gente for brigar com ela, a gente não vai ter mais o prazer de voltar para casa, porque é vizinha de porta, né? Você pode cruzar com ela no elevador, vai ficar um Exato. desconforto, vai ficar um clima ruim. Ele falou assim, quanto que é o prejuízo? É isso. Não, a gente não vai brigar com ela, não vai adiantar, a gente vai perder tempo e vai acabar não dando em nada. Não vai dar em nada. Vai arranjar briga, confusão, vai perder tempo, a gente vai desviar do nosso propósito que a gente tem. É. Então a gente deixou pra lá. No final, se eu falar pra você que a gente vendeu aquele apartamento por um valor super top, o cara pagou à vista, no cacau. Hoje é difícil você vender o imóvel e a pessoa pagar em dinheiro. Ele pagou, transferiu da conta dele para nossa. Com esse dinheiro a gente comprou outro apartamento. Então, assim, a gente não ligou para aquilo e aquilo ia ficar enrolado. Estando enrolado, eu não poderia sair de lá. Uhum. Né? Eu entrei com um processo com a mulher, o processo correndo, eu não posso sair dali. Né? Então, o fato de ter aberto mão disso, não ligar para isso, não sair do nosso propósito, o que Deus fala, vai te dar em dobro. Vocês priorizaram a paz de A vocês paz, em detrimento de uma desse briga. trabalho que a gente estava desenvolvendo, não ficou um mal-estar, não criou confusão nenhuma. O outro que comprou, com certeza ele resolveu o negócio do vazamento, porque a gente falou para ele, falou, ó, tá com vazamento aqui, assim, assim, assim. Perfeito. Ele comprou apartamento e hoje a gente tá morando num outro apartamento mais legal. Por quê? O fato de ter pago em dinheiro fez com que a gente conseguisse negociar o preço desse outro apartamento. Olha só. Então foi assim, daqui para cá e mudamos. Deus é bom o tempo inteiro. Então, Com certeza. Aí vem um conceito muito Tanto interessante. na alegria quanto na Ricardo. tristeza, né? Porque a gente está acostumado, Ricardo, a ver o mundo pelos valores do mundo natural, carnal. Se a pessoa entupiu minha calha, deu prejuízo, vou processar, né? Pau, pedra, lei de talhão, né? Você me roubou, vou te prender. Enfim, Jesus veio com outra questão. Olho que por é a olho, visão- dente por dente. Olho por olho. Ele fala sobre olho por olho, dente por dentro, mas ele veio com uma visão do reino de Deus. Existe um reino de Deus. Então, quando a gente olha para o reino de Deus anunciado por Jesus Cristo, tem uma lei. E o Sermão do Monte significa que tem essa lei para você chegar lá. Então, quando ele fala aqui no Sermão do Monte, é aquilo que a gente tem que seguir. E ele fala assim, se você para uma mulher, você olhou e já está com desejo, você já pecou. Só que você tem que entender o conceito que é pecado. Entende? Senão você está lascado, né? Porque todo mundo olha e vai falar, pô, eu estou olhando, eu achei bonito, pequei. Mas se você pegar o conceito, quer dizer, se você olhou com desejo de ficar lá pensando, pô, eu sou casado. Quanto tempo as pessoas estão olhando a mulher hoje na pornografia, né, nas redes sociais, né, e você abre aí o TikTok, as dancinhas do TikTok, você não está olhando a dança, você está olhando a mulher. Só que quanto tempo as pessoas perdem olhando aquilo? E o tempo hoje, para quem estuda, né, coaching, é a coisa mais valiosa. E as pessoas hoje não estão administrando o tempo a seu favor. Então Jesus já disse, se você ficar olhando, você está pecando. Entende? Não? Então você tem que pegar o conceito e falar, cara, mas peraí, onde é que eu estou errando? Porque pecado é errado.
Então você pega o ensinamento de Jesus, tá? Com a mulher adúltera, não está no Sermão do Monte, mas vai pegando os conceitos. Quando ele fala para aquela mulher que adulterou, traiu, e estava sendo apedrejada, ou seja, ela ia morrer. E o pessoal chama lá, e aí, ó, o que você vai fazer agora? Se a lei diz para apedrejar, aí Jesus vai lá, fica lá. Daqui a pouco ele fala assim, olha aí, ó, quem nunca pecou, quem nunca errou, atira a primeira pedra. Um a um foram largando a pedra, todo mundo virou, e ele chega e fala, olha, mãe, cadê as pessoas que estavam te acusando? Né? Agora vá e não peques mais. Isso para mim mudou minha vida. Porque todo dia eu errava. Só que eu insistia no erro. Então se eu aprendi que eu estou morrendo por causa daquele erro, o que eu vou fazer? Não vou mais praticar aquele mesmo erro. Então se você pegar este conceito, né, que eu tenho que todo dia, né, olhar para mim mesmo, o que eu estou errando, para no dia seguinte corrigir, eu tenho a chance de toda uma vida de corrigir o meu erro. Você está entendendo? Então, e o maior erro é no nosso casamento. Então, olhar para aquilo, a gente passou uma época que a gente não conseguia praticar o Sermão do Monte, né? Ama seu inimigo. Ela estava lá, ela não tem TPM, mas imagina uma mulher com TPM. Sofrer, seria mais difícil. Aí eu falei, olha, né, o Espírito Santo está falando para fazer um joinha para você, vamos aprender a fazer o joinha.